senhores, visto uma introdução geral sobre o assunto da literatura e, em particular, o valor das obras de Shakespeare, nós entramos na mesma vida de Shakespeare e tivemos um certo vislumbre do grandioso que são as obras dele. Fizemos depois uma visão de conjunto da peça, os passos todos da peça Otelo, o Moro de Veneza. E antes de entrar na análise, passo por passo, da caída do nobre Otelo, nós fizemos uma pausa para estudar a doutrina sobre a tentação. O que a teologia e os mestres na vida espiritual ensinam sobre o que é a tentação. É algo não muito agradável de olhar, mas surpreendente ver a estrutura da tentação. E depois, com essas noções, nós voltamos para a peça e olhamos na aula passada os fundamentos da tentação em Otelo. Como é possível que uma figura tão nobre e tão virtuosa como Otelo fosse um objeto tão direto da tentação? Como era possível que Otelo caísse? Que Rodrigo caísse na tentação é a figura mais lamentável e repugnante. Que Brabâncio caísse numa tentação é um homem vazio. Mas o nobre Otelo, o virtuoso Otelo, o valente e admirável Otelo. Então nós vamos atrás desses fundamentos. Como era possível que Otelo caísse? E nós seguimos a estrutura da conferência sobre a doutrina da tentação. Vimos a ignorância como fundamento primeiro da tentação. Depois, as feridas da alma específicas do Otelo. E, finalmente, a desordem das potências, como as paixões escurecem a razão. No caso específico de Otelo, as suas inclinações particulares, as suas paixões principais. Nós dizíamos que todos nós temos os defeitos das nossas virtudes, ou seja, nós temos uma estrutura em que sobressaem tais ou quais paixões. As nossas virtudes em geral vão nessa direção, mas os nossos vícios também. Hoje nós vamos olhar os passos da caída, não já os fundamentos, não onde que Iago, o tentador, se apoia para fazer Otelo cair, mas o processo de caída dele. Aqui é necessário olhar a caída do Otelo. Nós vimos que nós temos três tentadores, três inimigos que sob cuja ação nós cedemos à tentação: o mundo, a carne e o demônio. Mas dos três, o intencional, o inteligente, aquele que procede com conhecimento de causa, é o demônio. Nossa carne e o mundo são instrumentalizados pelo demônio nas nossas caídas. Então, e aqui na peça se trata de modo muito claro uma ação demoníaca. Então nós vamos precisar comparar a ação do Iago, como figura do demônio, e a resposta do Otelo diante dessa ação do tentador. Na última cena do quinto ato, no final, quando
já a Desdémona morreu, quando morreu a Emília, e o Otelo está diante, ele é o que os gregos chamavam catarsis, quando ele vê o que ele fez, quando ele entende. Deus, Borahadá, o que eu fiz? Nessa hora, ele vai se dirigir ao Otelo, se dirige para o Iago e diz: olham para baixo, buscando ver-lhe os pés. É uma coisa que passa desapercebida, essa frase, mas isso não passa de uma fábula. Do que o Otelo está falando? O Otelo está falando de uma superstição de que o demônio, quando aparece, uma aparição do demônio, nunca se lhe veem os pés, porque se vissem os pés, se veriam as patas de cabra. Então, essa superstição diz: olha, as aparições de Nossa Senhora, a primeira coisa que se vê são os pés de Nossa Senhora. Dizendo, se é o demônio, não aparecem os pés. Então, olha, isso é uma bobagem, é uma fábula. Mas a conexão aqui no final já é tão explícita. O primeiro discurso do Iago nos faz entender que ele significa o demônio, mas aqui no final já é explícito. Só que ele diz: se tu fosses o diabo, eu não teria como matá-lo. E dá uma estocada no Iago, mas de propósito, não para matá-lo, mas para... E logo depois, logo em seguida na cena, uma outra coisa, o Otelo pergunta, e agora não mais diretamente, ele não se dirige mais ao Iago, ele aprendeu que não se conversa com a tentação. Podíamos dizer que ele aprendeu tarde. Ele pergunta para os outros, ele diz para os outros que estão ali: perguntem a este infeliz por quê? Por que ele me tentou desse jeito? Aqui é algo interessante, as razões do Iago. De onde vem tanto ódio? De onde lhe vem essa força tão grande de tentação? Todos os críticos literários ficam procurando em razões humanas a figura do Iago. Certamente o processo de destruição de um homem tem graus. Iago está no fim desse processo, mas o Shakespeare é muito claro querendo usar o Iago como figura do demônio. É preciso entender quem é o demônio para entender o Iago. A figura do Iago, a primeira grande razão que aparece ali, o Iago desconfia, você não tem confiança, de que Otelo teve um caso com a sua mulher. Mas não tem nenhuma razão, nenhum indício, nada. Alguém disse uma frase que podia ter sido entendida assim, e o Iago tomou aquela suspeita como uma humilhação terrível. Depois, ele mesmo imaginou que se a mulher dele teve um caso com Otelo, deve ter tido com o Cássio também. Porque o Cássio é o bonitão, o Otelo é uma figura repugnante, mas é o general. Então a minha mulher ficou seduzida porque ele é o general. Mas o Cássio, ela deve ter caído com o Cássio também. É uma desconfiança absurda. Ele se pergunta, ele mesmo, o Iago se pergunta na peça se isso é possível. Mas ele mesmo responde dizendo que não importa se é verdade ou não é verdade. Nesses casos, a suspeita basta para a vingança. Do que a gente está falando?
Um homem completamente desconectado da realidade, movido pelo ódio, pela desconfiança. Ele renuncia à razão e aceita um ato imprudente, um ato injusto, sem nenhuma... Outro motivo do Iago, que aparece na peça, é o rancor e a inveja. O rancor por ter sido preferido. Ele, que tinha feito manobras, é a primeira conversa dele com o Rodrigo no começo da peça. Ele fez manobras com pessoas importantíssimas em Veneza para ser colocado como o lieutenant, o lugar-tenente, o mandatário, o vigário, não sei como dizer, o primeiro homem depois do general. E nada conseguiu mover o Otelo, ou seja, o suborno, a adulação, a influência, não moveram este homem virtuoso. O Otelo, o Iago então, sente um ódio pelo Otelo por ter resistido à tentação. Aqui parece ser a razão mais profunda do ódio do Iago. Ele encontrou alguém que resistiu à tentação dele. E aí ele diz: vamos ver. Vamos ver. Aqui, entre parênteses, Shakespeare viu isso de modo assustador com a própria rainha Elizabeth I. Os homens que caíam, que cediam diante da tentação dela, ela forçava para que os nobres fossem traidores, traíssem a religião, traíssem a antiga monarquia, e os nobres, a maioria, cedeu vilmente. Ela então desprezava esses homens covardes evis. E quando ela encontrava um homem que resistia a ela ficava fascinada e não podia deixar aquela pessoa até matar. Era uma obsessão. Ela se sentia profundamente atraída, ela precisava ver até onde que vai aquilo. Pá, matou. Aí ela chorava. Oh, que terrível. Ia buscar outro. É uma coisa satânica, é uma figura... Alguns mostram, o autor que eu estava seguindo sobre a vida do Shakespeare, tem a tese de que a rainha Elizabeth dá sinais de possessão diabólica. Não seria raro. Não seria raro. Depois, Iago é essencialmente um mentiroso. Você nunca sabe exatamente o que ele está querendo. As palavras não querem dizer nada para ele. Por exemplo, ele diz para o Cássio, quando o Cássio está ali chorando: perdi minha reputação, minha reputação. Ele diz para o Cássio: o que é reputação? É um vento que sai da boca das pessoas. Reputação é nada. Se adquire sem mérito e se perde sem culpa. O que é a reputação? Esqueça disso. Mas para o Otelo, algumas cenas depois, ele diz: my lord, a reputação é tudo. O homem que perdeu a sua reputação, perdeu a sua alma, perdeu a parte mais nobre de si. Ele diz qualquer coisa conforme a conveniência, conforme a circunstância. É um mentiroso essencial. Outro elemento diabólico do Iago é o desprezo que ele tem por todos. Não há nenhuma única figura que ele tenha uma certa fidelidade a ninguém na peça. Não tem nenhum personagem que o Iago tenha um certo respeito. Não, nenhum. É um desprezo universal. Inclusive pela mulher dele. Inclusive, a única figura que talvez causasse uma
certa admiração e a Desdémona, mas logo ele mesmo abafa isso na alma dele e tem atos grosseiros interiores contra a Desdémona. E o primeiro grande discurso do Iago, no começo da peça, ele explica que ele é um mestre de ilusões, um mestre de aparências. Ele tem uma astúcia de apresentar algo e fazer com que o outro acredite no que ele apresentou. Ele é prestidigitador, como é que se diz isso? Um mago de ilusões. Ele é a serpente do paraíso, que consegue apresentar as coisas como convém. E a raiz de tudo isso, nesse discurso também, ele diz, é o amor de mim mesmo. O que me move é o amor de mim mesmo. Nós vimos na aula sobre a doutrina da tentação que o primeiro grande esforço do demônio na sua ação, que é algo curioso, é esconder-se. Ele atua, mas o primeiro esforço dele é dissimular-se. Aqui isso é muito impressionante na obra, como o Iago consegue criar as confusões, a gritaria na frente do balcão do Brabâncio, a briga do Cássio com o Rodrigo, os sinos tocando na cidade, todo mundo gritando motim, motim, morte, e ninguém sabe qual é a origem daquilo. E diante de todos ele aparece como the honest Iago. Oh, honest Iago. Ele consegue fazer com que todos creiam na sua honestidade e no seu amor desinteressado. O grande esforço dele, aqui um dos filmes do Otelo, Branagh, como é que chama o ator? Kenneth Branagh. Ele faz de Iago, e é muito interessante porque ele é um ator muito impressionante. Quando ele está falando com o Otelo ou com o Cássio, ele é doce, manso, assim, até os ombros são caídos, assim, o modo de falar, ele é doce. Ele sai dali, aparece quem que ele é. E o filme faz um recurso de que não tem ninguém na peça. Ele olha para a câmera e começa a falar com o espectador. E você vê que brilham os olhos dele de gana, de ódio. Aí aparece o Otelo. Oh, my Lord. Pois é exatamente a ideia da peça. Mesmo com o Rodrigo, a relação do Iago com o Rodrigo. O Rodrigo é a alma mais corrupta de toda a peça. É o sujeito, ele está inteiramente na mão do Iago, completamente. Mesmo as suas reações, tem um momento que ele ameaça matar o Iago, perde a cabeça e vai lá, diz que vai ir a Desdémona pedir de volta todas as joias que ele deu. O Iago diz uma palavrazinha de adulação e o Rodrigo parece um cachorro que passou a mão na cabeça dele. É a figura mais repugnante da peça. Mas mesmo então, com ele é onde o Iago se revela mais. Ele usa o Rodrigo como instrumento e diz as suas intenções. Ele diz, I hate the Moor. Eu odeio o Mouro. Para o Rodrigo, é o único que ele diz. Mas ele consegue fazer acreditar que o Rodrigo acredite de
de que ele é inescrupuloso com todos os outros, mas dele ele gosta. Ah, meu querido Rodrigo. E o Rodrigo crê nele. Crê no amor desinteressado do Iago, que me quer tão bem. Nós vimos que outro elemento da ação do demônio é que sua ação é principalmente indireta. O demônio é um mestre de ação indireta. Aqui o Iago consegue mover a todos os personagens da peça e a todos ele dá a impressão de que busca o bem de cada um deles. Ele quer chegar no Otelo. A frase essencial: eu odeio o Moro, porque me resistiu. Porque todos os outros estão na minha mão, mas o Otelo resistiu. Eu não consegui fazer com que ele cedesse às minhas vontades, às minhas manobras. Ah, não. Ele vai responder por isso. E é muito impressionante na peça como ele tem um conjunto de ações premeditadas, muito claras, ele faz um plano, ele compara com a construção de um filho, o plano monstruoso de como destruir o Otelo. Foi concebido o monstro na alma dele, o Iago, pensando: como que eu vou fazer cair o Otelo? Já sei. É terrível. E ao mesmo tempo, ele aproveita todas as circunstâncias inesperadas. Ele aproveita do modo de ser, do caráter de um, do modo de ser de outro, todos os elementos, ele consegue ir como quem vai tocando uma boiada. Empurra para cá, empurra para lá, vai. Parece que cada um tem sua... E de fato, cada um tem a sua ação própria, e o demônio, o Iago, se serve dessa ação de cada um. Por exemplo, ele primeiro pensa em atacar o Otelo pela paixão do ódio. Ele quer enfrentar o Otelo com o sogro dele. É o primeiro plano. Ele começa a armar tudo para que haja um enfrentamento e se matem e se... Não funciona. O Otelo consegue resistir a essa circunstância, ele não cai no conto, ele escuta as ofensas com certo domínio de si e responde muito ponderadamente, com um belo discurso. Admirável Otelo. E aí a gente vê que o Otelo está muito seguro de si. E aí o Iago diz: é por aqui então que eu vou fazer ele cair. Ele está seguro de si. É aqui. E nesse momento, todo mundo tem que ir para Chipre. O Iago: eu vou para Chipre também. E diz para o Rodrigo: vem, vamos. Você é o meu instrumentozinho, você é o meu... Vamos. E lá vai o bobo do Rodrigo. Ele então muda o plano dele, dadas as circunstâncias. Ele não vai mais fazer o Otelo cair pelo ódio, mas pelo ciúme. Muito bem. O primeiro passo, exterior, completamente exterior ao Otelo. O Otelo nem se dá conta de que o mundo está girando ao redor dele, que o demônio está dispondo as coisas ao redor dele. É fazer Cássio cair na desgraça do Otelo. O Iago prepara bem as coisas e, de fato, o Rodrigo briga com ele, o Cássio fica bêbado, por bobo que é, por inocente que é, o Iago faz ele ficar bêbado. Quem não... O fato do Cássio não estar acostumado ao vinho é um sinalzinho que o Shakespeare quer mostrar da nobreza da vida do Cássio. O Cássio não é um beberrão, não é um homem... É um homem reto, relativamente pobre, tem os seus pecados, mas é um homem bom e reto. O segundo passo
Diante dessa circunstância, o ódio, já a desgraça entre Cássio e Otelo, o Iago vai mover então o Cássio a procurar ajuda com a Desdémona. A Desdémona vai ser o meio de ele recuperar Otelo. Então ele começa a mover os três, Otelo, Desdémona e Cássio, cada qual sem perceber o que está acontecendo, e o Iago vai dar toda a aparência de um triângulo amoroso. Ninguém se dá conta da sua ação, mas as peças estão dispostas já no tabuleiro. A ação exterior do demônio já está bem disposta. Começa então a ação direta sobre o Otelo, no ato terceiro. Nós vemos que quando o demônio procede a uma ação direta sobre uma alma, ele começa sempre de fora para dentro. Ele começa sempre com a turbação dos afetos. O que ele faz exteriormente com a confusão das circunstâncias, ele faz interiormente com a turbação dos afetos, das sensações, das impressões, das paixões, da imaginação. O ato terceiro, o Iago vai querer chegar na tentação do ciúme, sem chegar. Ele toma vários diálogos, um longo espaço, antes de falar o nome ciúme, antes de expor. O Otelo não sabe do que ele está falando. É um esforço de aproximar-se do assunto, não racionalmente, mas afetivamente. Ele não fala, mas deixa que a inteligência do Otelo fique em suspenso. Mas do que você está falando? Não, meu general, não se preocupe, mas o senhor reparou em tal coisa? Sim, mas o que isso tem a ver? Não, nada. Ele está mexendo o fundo do lodo e escurecendo as águas. Aqui, Iago quer usar especialmente da ferida da ignorância do Otelo. Ele fala e reage como se tivesse em posse de um conhecimento que o Otelo não tem. Eles estão chegando no palácio e está lá o Cássio conversando com a Desdémona, que ele mandou. Ele que dispôs aquele encontro. E chega junto com o Otelo. No momento em que ele vê o Cássio, diz: I like not that. E o Otelo que vem diz: como? Não, nada, my lord, nada. Aí o Otelo olha e vê o Cássio saindo. Pois é, o Iago quer introduzir o assunto sem que a inteligência olhe o assunto, mas as paixões percebam o assunto. Ele move a curiosidade do Otelo e esconde ao mesmo tempo o objeto a ser considerado. Não me obrigue a falar. Não, eu não posso. Deixemos o assunto, mudemos o assunto. E cada vez ele vai atacando mais. O Otelo diz: é como se houvesse um monstro no teu pensamento, hediondo demais para mostrar-se. E o Iago diz: não, my lord, não. Finalmente, depois que ele cozinhou o Otelo, ele apresenta a tentação. Acautele-se, meu senhor, contra o ciúme. Finalmente ele fala a palavra. É um monstro de olhos verdes que zomba da carne com a qual ele se alimenta. É ele mesmo. Ele está rindo da cara do Otelo. Ele está dizendo para o Otelo: tenha cuidado com o ciúme. É exatamente a frase com a qual ele está mordendo a alma do Otelo e inoculando um veneno na alma do Otelo.
com uma frase dizendo: tenha cuidado, não se deixe levar pelo ciúme. Foi dita a palavra. Sim. Mas dita de modo negativo. O padre Blanco, lá na República Dominicana, disse que na ilha lá há um costume muito interessante. Quando você quer pedir uma coisa ou introduzir um assunto, mas você não tem coragem de pedir, você vai entre dois. E um deles diz: padre ou fulano, o amigo aqui quer tal coisa. E aí o outro diz: não, eu não falei nada disso. Falou. Mas é tudo de planejado para que o assunto seja introduzido. E aí o outro diz: bom, não, mas vocês querem? Bom, se vocês quiserem. Sim, o assunto é introduzido, ninguém se expõe, a coisa é dita, mas não é dita assim. Me disse o Padre Blanco, eu tive um ano lá, mas não cheguei a perceber isso. O Padre Blanco teve quantos anos? 18 anos, né? E aí, aqui é muito interessante, porque na hora que ele apresenta na hora que ele apresenta e que a inteligência pode olhar, o Iago faz um esforço retórico. O que é a retórica? É o modo de apresentar algo com que agrade a quem escuta. Ou eu quero fazer um discurso retórico para mostrar um mal, então eu quero mover as paixões para que odeiem este mal. O Iago entra imediatamente numa atitude retórica para que a inteligência fique perdida, não possa olhar diretamente. Ele diz: acautele-se, meu senhor, contra o ciúme. É ele um monstro de olhos verdes que zomba da carne com que se alimenta. Vive feliz o marido traído que, certo de seu destino, não ama a quem o ofende. Mas que minutos desgraçados passa aquele que adora, porém duvida. Aquele que suspeita, porém ama com intensidade. Assim, ele está fazendo um discurso retórico para introduzir o drama do ciúme. E aqui a gente vê já o que nós vimos na estrutura da tentação, o que é a solicitação. Qual é a resposta do Otelo? Oh, misery! É uma exclamação. As exclamações são sinais de afeto. Sim, o Otelo foi mordido. A tentação não é algo puramente exterior, entrou já na alma dele, está movendo as potências dele. Aqui começa a solicitação. Mas Otelo responde ao Iago mostrando que não tem medo da tentação, porque ele se acha suficientemente forte para considerar: não, a minha mulher é uma pessoa honesta. Sim. Por quê? Por que isso agora? Pensas que eu levaria uma vida de ciúmes, seguindo mesmo as mudanças da lua, como sempre, com sempre novas suspeitas? Não, eu sou um homem virtuoso, estável, nobre, tranquilo. O Iago diz: tá perto. Não só ele tem a solicitação, não só ele já foi mordido, mas ele ignora que é frágil e continua se achando forte. Está perto, já é meu. Começa aqui o passo seguinte que nós vemos, que é a sedução. No que se trata a sedução?
é quando o demônio se dirige agora à inteligência, para fazer com que a inteligência passe por caminhos bem tortuosos, confusos, e que chame o mal de bem e o bem de mal. Que a inteligência veja no mal que ele é um bem. Isso não precisa ir muito longe. Qualquer curso na universidade de, como é que chama? De publicidade. São técnicas de sedução. Como fazer com que uma pessoa deseje comprar algo que é completamente inútil, que não lhe serve para nada, que em situação normal lhe causaria repugnância. Vamos fazer uma cena tal que eu toque uma corda, uma fibra, e no final da propaganda, no final de um filme, no final de qualquer coisa, eu digo, coisa boa, olha só, era o que eu precisava, era isso que faltava na minha vida para eu ser feliz. Pois é, são os tortuosos caminhos da sedução de submeter a inteligência aos movimentos das paixões. Aí agora, o processo da sedução é torcer a inteligência. A partir desse momento, quando o Otelo se viu mordido pela tentação, ou seja, a solicitação, e continua se achando forte, o Iago disse, cheguei já no ponto de entrar na sedução. Toda a ação, a partir desse momento, do Iago, se dirige à inteligência para levá-lo à perplexidade. Que ele veja algo que não existe. Trata-se de um raciocínio, mas torcido. O demônio é um anjo. O demônio é uma inteligência fina. Se os senhores forem olhar a tentação dos nossos pais, da nossa mãe, Eva, é um discurso, é uma conversa, é um vai lá, vem cá de argumentos. E finalmente, Eva se convence. Esse é o relato de uma sedução. Iago vai usar aqui, nesse processo de sedução, especialmente a ferida do Iago, do Otelo, eu estou mudando o tempo todo o nome deles, de saber-se um outsider. Eu não encontrei o nome. Eu falei da outra vez um adventício, um estrangeiro do grupo. Como é que eu chamo isso? Que palavra que eu uso? You don't belong. Intruso. Um intruso. Pois é. Você não é dos nossos. Sim. A sensação, vocês já entraram numa sala, numa reunião que já está funcionando e você chega um pouquinho atrasado e já está, a coisa já está funcionando e você entra e todo mundo começa a rir. Sabe essa sensação? Todo mundo sabe de alguma coisa, todo mundo está rindo de alguma coisa e você é um outsider. Você sente uma humilhação profunda. Estão rindo de mim, claro, evidentemente que estão rindo de mim. E depois você vai saber que eles estavam rindo porque o outro, sei lá, derrubou café ou qualquer coisa. Era a coisa mais tonta do mundo. Mas essa sensação de ser um intruso, um estrangeiro, um que não é dos nossos. Você não é nós, você é outro, você é de fora, você é um adventício. Essa sensação pode ser muito violenta, muito, muito violenta. E o demônio Iago, vai usar este ponto específico. Eu conheço, você não conhece.
É aí onde a inteligência do Otelo enlouquece. Observe a sua esposa, observe-a minuciosamente quando ela estiver com Cássio. Dispa o seu olhar do ciúme e da segurança. Peraí. O Iago está propondo algo que aos olhos do Otelo parece a honestidade intelectual. Nem de ciúme, nem de segurança. Desculpe, eu vou olhar a conduta da minha esposa sem... É como... Vamos discutir a honestidade da sua mãe. Do quê? O que você está falando? Entrar já na discussão? É já ter caído. Admitir a discussão. Discutamos sobre a lei do aborto. O quê? Do que você está falando? Não, é só uma discussão. Sejamos objetivos. Por que paixões? Sejamos objetivos nesse assunto. Como objetivo? Nós vamos objetivamente discutir o assassinato de um inocente, indefeso, assassinado pela própria mãe? É isso que você está propondo? Você está louco? Não. Pois é. Isso já é sedução. Chamemos com um nome bonito. A interrupção voluntária, sei lá como é que chama, o direito do próprio corpo. Vamos tirar e discutir o assunto sem que a gente olhe realmente o assunto. Esses são os caminhos da sedução. Conheço bem, diz o Iago para o Otelo, conheço bem a tendência do nosso país com isso. Ou seja, você é de fora, você não sabe nada. Nós, você está entrando na sala e a gente está dando risada da sua cara. Você entrou aqui sabendo que você sabe alguma coisa de Veneza? Você não sabe nada. Em Veneza, elas deixam o paraíso ver as intimidades que não ousam mostrar aos maridos. O que de melhor lhes dita a consciência não é abster-se de fazer, mas sim mantê-lo em segredo. A moral aqui é outra. O Otelo já está completamente perplexo. É isso que tens a dizer? Ele já entrou na discussão, ele não consegue ele está se debatendo. Ela enganou o próprio pai ao desposá-lo. E quando parecia estremecer e assustar-se com a sua aparência, general, aqui ele já está chamando, o Iago está dizendo, você é feio, feio que dá medo. E o outro não está nem percebendo que ele está sendo insultado pelo demônio, pelo Iago. O demônio ri da nossa cara, nos insulta e a gente não percebe que está sendo insultado. Por ela, apaixonava-se cada vez mais. Indeed, diz o pobre Otelo. De fato. Então. O Otelo está pedindo o Iago, então, ou seja, sejamos lógicos, pensemos, raciocinemos. Como que então? Então o quê? Não tem lógica. Mas a sedução tem. Ele quer tirar uma conclusão. Lógica, evidente. Nós estamos sendo, aqui senhores, nós estamos sendo racionais. Estamos sendo objetivos. Sendo tão jovem ainda, ela pôde mostrar-se fingida, a ponto de deixar o pai cego, seus olhos vendados de tal maneira que ele concluiu ter sido tudo feitiçaria. Ele achou que foi. E o Otelo, indeed, de fato. Não, peraí, calma. Ela não enganou nada o pai. Ela fez um ato precipitado, mas ela não mentiu, não enganou, não fez nada. Mas o Otelo já não é capaz de discernir nada.
Em seguida, o Otelo já está de cheio na solicitação da tentação, mas ele insiste na sua atitude de forte e razoável para enfrentar a tentação. My Lord, diz Iago, eu vejo que o senhor está comovido, turbado, perdido. Não muito. Não imagino que Desdémona seja outra coisa que não honesta. Eu não imagino. O que a imaginação tem a ver com o assunto? Do que ele está falando? E você não está muito comovido? Pois é, aqui a segurança do virtuoso Otelo é já temeridade, orgulho, essa presunção dá lugar a que Iago seja completamente atrevido já. O Otelo está perdendo a realidade, ele está perdendo o contato com a realidade. E o Iago vai então aqui querer rasgar a ferida do Otelo. Quando o Otelo diz, eu não creio, não imagino que Desdémona seja outra coisa que não honesta. Longa vida a ela na sua virtude. Que ironia dessa palavra. E vida longa ao Senhor nesse pensamento. É como em lutas marciais, você está empurrando e o outro está resistindo. Então vamos usar a força dele. Ele quer resistir? Então eu puxo ele. Aí o outro, não. Então o Otelo, que já perdeu a realidade, está querendo resistir, deixa eu ir na direção dele, vamos resistir junto à tentação. E aí o Otelo faz a força contrária. E no entanto, como a natureza se desvia de si mesma. É um mestre Kung Fu. Sim, este é o ponto, diz Iago, que a natureza se desvia de si mesma. E aqui, é como eu digo, sendo eu atrevido por falar assim com o Senhor, para não desejar muitas protestas de casamento condizentes com o seu próprio clima, com a sua cor, com a sua condição social, ele está dizendo, você não vale nada. Ela podia ter casado com quem ela quisesse. Ela casou com você, conforme vemos ser o caso, em todas as coisas, da inclinação natural. Ela se desviou da inclinação normal e natural e se casou com você. Isso é violento, isso é falso, isso não pode se manter. Pode-se cheirar de longe, continua Iago, em tal atitude uma vontade indecente, uma desproporção obscena, pensamentos contrários à natureza. O Iago aqui já está dizendo qualquer coisa. E o Otelo já perdeu a realidade. Ele está vendo a Desdémona. O casamento dela com ele foi um ato desonesto. Foi um ato desonesto e eu não vi. Mas perdoe-me. Perdoe-me. Eu não falo categoricamente da sua esposa. Não, eu não estou acusando ela. Embora eu receie que a sua vontade, uma vontade inversa ao bom discernimento, ainda venha a comparar o Senhor com as formas da pátria dela e venha a arrepender-se. Eu não estou dizendo que ela já fez, mas que tudo está preparado para que ela faça. Vamos só aceitar a hipótese. Pois é. Vamos fazer um teatrinho. Não estou dizendo que ela é desonesta, mas vamos pensar. E se ela fosse? Sim. Aqui são todos os caminhos da sedução.
E é muito impressionante, porque o Otelo, aqui, ele já está inteiramente na perplexidade, inteiramente na tentação, sendo solicitada, a sua inteligência já está completamente turbada, falta só o último passo da vontade, o consentimento. Ele usa o condicional, se ela é falsa comigo, mas ele raciocina como se a traição fosse já um fato. Fui ofendido e o meu consolo deve ser odiá-la. Sim. Aqui, só um parêntese, o demônio, depois da redenção, depois de que nosso Senhor morreu na cruz, podemos dizer que foi acorrentado. E o demônio não tem mais o poder de invadir-nos, de agredir-nos com a violência, de tentar-nos com a violência que ele fazia antes da redenção, antes da morte de nosso Senhor na cruz, por exemplo, com os povos pagãos. Muito impressionante olhar os povos da antiguidade, o aspecto satânico deles. A gente fala, né, das etnias e das culturas e enculturações. Olhem com detenimento a cultura chinesa, a cultura asteca, a cultura inca. Olhem com discernimento e vocês vão ver uma presença do demônio fortíssima. Mas, depois da redenção, nosso Senhor não permite mais que o demônio atormente o homem deste modo, a não ser que o homem se exponha. É como um cachorro muito bravo, muito feroz, atado. Ele pode latir, ele pode assustar, mas ele não pode morder, a não ser que eu chegue na distância onde está a corrente dele. O que o demônio fez aqui com o Otelo? O demônio foi dando passos para trás e trazendo o Otelo para o campo dele. Aqui ele está de cheio já no campo dele. Sim. E aí o demônio o ataca. Aqui se interrompe essa cena, é o centro geométrico da peça, ato terceiro, essa cena principal, no meio, exatamente no meio da peça, e há uma cenazinha para a gente respirar desse ataque, que é a cena do lenço. A Desdémona perde o lenço que ela ganhou no noivado com o Otelo. E a Emília, dama de chaves dela, encontra o lenço e entrega para o Iago. Ora, um lenço vai ser a grande prova da traição da Desdémona. O que um lenço significa? Um lenço é nada. A ideia de Shakespeare é mostrar um nada. Mas a razão já não pode mais medir a realidade. Lá na frente, a Emília vai numa conversa com a Desdémona, em que ela pergunta se o Otelo é ciumento. A Desdémona diz, não, de modo algum. E além disso, eu nunca dei razão para ele ser ciumento. Responde a Emília, mas as almas ciumentas não funcionam assim. Elas nunca são ciumentas porque há uma causa. Ou seja, não é algo razoável, mas sim porque são ciumentas. Este é um monstro gerado por si mesmo e de si mesmo nascido. É um monstro que nasce de si mesmo. Ou seja, é uma obra-prima do subjetivismo. A pessoa perde a realidade e está dentro de si. E é ali onde as coisas, nesse quarto de espelhos, onde o ciúme funciona. Se você sai, aí você vai encontrar a realidade. Se ela foi infiel, muito bem, vamos proceder a como deve ser feito. Mas não, já não é mais algo concreto, objetivo. É um mundo louco, de razões sem razões. Volta a cena, volta de novo o Iago, já transtornado. Ele já está se debatendo
quando volta essa cena, quando o Iago consegue o lenço, ele diz: no alojamento de Cássio eu perderei este lenço e depois espero reencontrá-lo. Detalhes insignificantes, isso o Iago fala para a plateia, para nós. Detalhes insignificantes, tênues como o ar, apresentam-se aos enciumados sob a forma de confirmações tão poderosas como a Sagrada Escritura. Isto pode ter consequências. O Mouro já se deixou alterar pelo meu veneno. Sim. Conceitos perigosos são, por natureza, venenos que no começo raramente desagradam ao paladar. Ele está falando aqui do processo de sedução. No entanto, basta um mínimo de ação sobre o sangue e queimam com as minas de açufre. E aí entra o Otelo, perdido nos seus pensamentos. O Otelo entra e não vê o Iago. Ele já não vê nada. Ele está ensimesmado. Não disse? Diz o Otelo falando com o público. O Iago aponta para o Otelo falando com o público. Vejam, aí vem ele. Nem papoulas, nem mandrágora, nem mesmo todos os remédios soporíferos do mundo terão o poder de curar-me na busca do doce sono com que ele dormia ontem. Ontem ele dormia, agora adeus sono. Isso é muito, o Shakespeare usa muitas vezes a figura do sono como sinal de uma alma que caiu na tentação, que no processo de tentação. Porque a rainha Elizabeth não podia dormir. Ela perdeu o sono. É um dos sinais da possessão dela. Ela não dormia nunca. Não conseguia dormir. O Shakespeare usa constantemente essa figura do sono. Macbeth, que mata o seu rei, ele diz: matei o meu sono, nunca mais eu vou dormir de novo. Ele está falando para a rainha. Nesse momento, o Otelo explode em ira contra o Iago, que o colocou naquela situação, e tenta atacar o Iago. Mas aqui a gente já vê como é que o Iago já controla o Otelo do mesmo modo que controla o Rodrigo. Uma palavrazinha boba, hipócrita, evidentemente hipócrita, e o Otelo está ali, é um fantochezinho, é uma marionetezinha na mão dele. O Iago prepara um terreno para dar força afetiva à história do lenço. O tempo está passando, eu não tenho como me deter. E o Otelo pede: dá-me uma razão concreta para duvidar da minha mulher. E qual vai ser a razão concreta? O relato de um sonho. O Iago diz: eu divido a tenda de campanha militar com o Cássio. E de noite, sonhando, ele disse umas coisas. E ele disse que tem um caso com a Desdémona. E aí ele descreve de modo indecente a cena para enlouquecer o Otelo. Esse é a razão concreta da traição. E neste momento, o Otelo cai e cede e consente. Dá o ato final de consentimento. É aí onde o Iago puxa a história do lenço. E disse: my lord, o senhor já viu por acaso um lenço assim? É um que tem uns morangozinhos bordados nas pontas? Sim, tem, claro. Fui eu que dei para... Ah, eu não sabia.
Eu vi o Cássio limpando a barba suja com esse lenço. Já aqui o Otelo está louco já. Louco, como um cachorro raivoso. Sangue, sangue, sangue. Não só ele consente no ciúme, não só ele dá o ato final à tentação, mas ele dá um passo mais. Ele quer matar a Desdémona e o Cássio. Aqui, o Shakespeare precipita um pouco o processo normal, porque nesse momento o Otelo vai fazer um juramento. Ele passou do ciúme imediatamente para a crueldade do assassinato da sua mulher e do Cássio, com a razão concretíssima de umas palavras ditas num sonho. E nessa hora ele faz um juramento sagrado. Ele se põe de joelho, invoca o céu. Ele diz que já não tem mais volta. Já não tem mais volta. É um ato desesperado dele. Já não tem mais volta. Assim como a maré no Helesponto não tem como empurrá-la de volta, assim seguem um ritmo violento, jamais volta atrás e nunca terão um refluxo na direção de um amor submisso, até que uma alta vingança avance com capacidade para engoli-los. Agora, por este céu distante, ele vai jurar pelo céu, ele vai jurar por Deus, que está distante dele já. Ele já cai na tentação e vai fazer agora uma blasfêmia, uma profanação, um ato, um sacrilégio.